Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Quem de vocês aqui estava sabendo da nossa live hoje, da nossa aula importantíssima? Só para a gente manter o foco. Estão me ouvindo bem, por favor? Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Só pra gente manter o foco, alguém sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? O som tá ótimo? Ok, obrigado. Deixa eu organizar aqui meu equipamento. Sai dele. A irmã Carla diz que não sabe, mas a maioria estão dizendo que sabem. Eu falei nos meus stories sobre o assunto da nossa aula hoje, pessoal. Sustente. Aqui, meu esboço. Vamos falar sobre as diferentes vozes que há no mundo. Qual delas você tem escutado? As diferenças entre as vozes no mundo e qual delas você tem escutado. Não tem como fugir dessas vozes. Não tem como você me dizer que não escuta, porque você escuta. Algumas você dá mais atenção. Outras você as despreza. É sobre isso que eu quero falar. Ontem tivemos uma aula maravilhosa sobre os 2 pilares para a nossa ativação ministerial. Sem dúvidas, há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Você lembra o que está escrito na primeira carta aos Coríntios? No capítulo 14, versículo 10, Paulo disse que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas são sem sentido. Um dos maiores desejos foram os 3 pilares, né? Faltei um aqui. Deixa eu tirar os... Desativar. Vocês estavam ligados, hein? Eu falei 2 aqui e vocês estão me corrigindo. É isso aí. Olha como ficou feio isso aqui. Mas eu quero deixar aqui para não ficar muito perto, né? Mas ficou feio. Vou deixar. Vou botar e põe aqui. Acho que agora o áudio fica melhor. Os alunos vêm, nossa, mas que microfonia, microfone. Então, bora lá. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz que há diferentes vozes no mundo. E eu te pergunto, qual delas você tem escutado? Qual delas você tem dado ouvido? Paulo disse que nenhuma delas é sem sentido. Então, qualquer pessoa que tiver um pouco de experiência na vida, qualquer um terá condições de afirmar que sua vida
vai por vários caminhos diferentes por causa dos tipos de vozes que escutaram. E se você é uma pessoa experiente, você sabe que você já chegou em certos locais que você, numa encruzilhada, perguntou qual o melhor caminho. Se você pegar o caminho errado, as implicações serão devastadoras. Se você se casa com a pessoa errada, as consequências podem ser terríveis. Se unir a uma igreja errada, as consequências podem ser eternas. Muitas vezes vocês sabem que ao tomarmos decisões, seremos incapazes de refazer os nossos passos. Em outras palavras, muitas decisões são irreversíveis. Por este motivo, a gente precisa conhecer a vontade de Deus, a direção do Espírito para sermos guiados a cada passo da nossa caminhada. Até mesmo os incrédulos desejam conhecer o futuro. E foi a fome de conhecer que fez com que os nossos pais pecassem. Mas a fonte do conhecimento e a voz que eles deram ouvido era uma fonte e uma voz duvidosa do pai da mentira. Os incrédulos, eles têm seus meios de procurar conhecer o que é melhor para eles. E assim, eles consultam as vozes de adivinhos, astrólogos, cartomantes, espíritas. As pessoas precisam de certas vozes que não são vozes certas. Eles buscam orientação e proteção da parte dessas pessoas que eu falei aqui. Políticos africanos são muitas vezes citados, apresentados como consultando os seus poderes regularmente. Até as equipes de futebol norte-africanas, gente, consultam os médiuns para ouvirem a voz e saberem alguma coisa concernente ao futuro. E você? Você sabia que há vários tipos de vozes no mundo? Só que a gente sabe que, como cristão, nós não precisamos consultar poderes satânicos para conhecermos o futuro. Deus nos deu as Escrituras. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. E ser guiado pelo Espírito de Deus é a prova de que você é um cristão maduro. Romanos 8,14, Paulo disse que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. No Antigo Testamento, só os profetas pareciam conhecer a voz de Deus, pareciam conhecer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo não era dado a qualquer um naquela época. Mas nós vivemos numa dispensação abençoada. Jesus disse que depois da sua glorificação, o Espírito seria dado sem medida. E ele fez com que os apóstolos acrescentassem revelações para a edificação da igreja. Então nós precisamos dessa arte. A arte de escolher a voz correta. E ouvir essa voz nos torna guiados pelo Espírito. Deus quer livrar você de más escolhas. Por isso, ele envia o Espírito Santo, ele revela a palavra, ele levanta ministros que nos deem instruções para isso.
O diabo é um inimigo de Deus, é como um partido de oposição. E ele está tentando enganar você. Ele está tentando confundir você. Você não entrou em vão aqui nessa aula, você não entrou em vão nessa live. Não é em vão que você teve acesso aos meus cursos. Você entra no meu Facebook, YouTube ou Instagram e a gente está convidando você para estudar com a gente. Por quê? Por quê? Não há um Deus que controla a sua vida? Não há um Deus soberano? Não seria esse um caminho que Deus está te dando para te dar mais sabedoria? Comenta aqui, eu vou liberar o comentário para você comentar, escrever o que eu vou falar aqui agora. Olha o tanto de voz que fala com a gente. Eu não vou explicar. Eu só vou colocar aqui e você escreve. Coloca assim, ó, 1 ponto, aí você escreve. 2 ponto, e aí você escreve. A voz da carne. A voz da mente. A voz do diabo. Tá anotando, gente? Isso. 3. A voz do diabo. 4. A voz da carne, a voz da mente, a voz do diabo. 5. A voz de um profeta. 6. A voz de seus amigos. 7. A voz de seus pais. 8. A voz de seu cônjuge ou cônjuge. 9. A voz das circunstâncias. 10. A voz do sistema mundano. 11. A voz da sua própria vontade. 12. E a voz da Bíblia barra voz de Deus. Todas essas vozes, assim como outras que vocês estão citando aqui, estão provavelmente operando em sua vida.
dependendo de quem é você, talvez seja até um tanto influenciado por essas vozes. Todas essas vozes têm significado. É importante saber qual delas estão te guiando. Eu ouvi falar de um rapaz que fez amizade com 3 irmãs cristãs ao mesmo tempo, congregando juntos, estudando a palavra juntos na escola dominical e ali nos cultos. Um rapaz bonito, estudado, tinha uma profissão. E aí, com o passar do tempo, uma dessas irmãs chegou para ele e disse: Deus me disse para me casar com você. A outra irmã disse: Deus me disse que é para eu aguardar o tempo dele para a nossa vida, porque você é o meu marido. E a outra irmã disse: Deus me mostrou em sonhos que é para nós nos casarmos. O resultado foi que ele não se casou com nenhuma delas. Por quê? Porque a voz da Bíblia, a voz de Deus, diz que Deus quer que o homem se case apenas com uma mulher. Não com 2, 3, 4. Deus não fez Evas, Deus fez Eva. Ah, e os outros que se casaram, pastor? Nunca foi ordem dada por Deus. Se as 3 disseram que Deus mandou elas se casarem com ele e ele desse ouvido a elas, ele deveria se casar com 3. Mas ele comparou as vozes delas com a voz da Bíblia. Elas simplesmente constrangeram a elas mesmas. É só saber comparar as vozes que o mundo diz da voz da Bíblia. Alguém disse, né? Queria ouvir a voz de Deus falando alto. Aí outra pessoa respondeu: leia a Bíblia em voz alta. Eu queria ouvir a voz de Deus de modo audível. Leia a Bíblia em voz alta. Bora falar um pouquinho aqui sobre a voz da mente. A voz da mente. Como a gente consegue entender sobre a voz da mente? Através de processos de pensamento. Raciocínio. É voz da mente. Deus nunca pretendeu que você eliminasse a sua mente. Tem uma noção muito engraçada, não apenas errada, mas engraçada, de que é errado raciocinar. Se você tem o Espírito Santo, para que pensar? Se você tem o Espírito Santo, para que refletir? É só orar. A maioria das críticas, quando eu apresento o meu curso, gira em torno de é só orar. Os pastores de hoje é só letra, letra, letra. Os pastores de hoje é só teologia, teologia. E mente. E mente porque generaliza, dizendo que todos os pastores de hoje é só letra, letra, mente, 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 pensar, pensar. Vamos orar, meu povo. Esses netcrentes me estressam. Isso alimenta aquele sentimento de que se você for espiritual, você não precisa pensar, raciocinar e tirar conclusões. Isso levou muitos crentes a desastres na vida. O que é a mente? A mente é um grande dom para todo cristão. É um presente se você tem a capacidade de pensar, raciocinar. Visite um manicômio e você vai passar a valorizar a mente, que ainda tem capacidade de refletir, escutar, questionar, saber, aprender. Você tem essa mente e quando alguém quer te vender um livro, você vem com versículos isolados querendo rebater. Quando alguém te oferece um curso, uma troca, que você troca seu dinheiro por conhecimento.
como eu troquei para ter o conhecimento que eu tenho, o escritório que eu tenho, a rede social que tenho. Eu troquei tempo por conhecimento. Noites que eu poderia dormir, eu estava estudando até 4 horas da manhã. É uma troca, gente. O que Deus disse a Adão? Do seu suor viverá. Pensar é viver, viver é pensar. A sua mente é um presente. Se eu te der um presente e você não usa, se eu te der um presente e você não cuida, eu, no mínimo, ficaria triste. E o normal meu é dizer, me devolva. Me devolva. Ai, Deus tá dado nada. Eu dei com propósito. Se eu te der meu livro e eu chegar na sua igreja, perguntar alguma coisa sobre o meu livro e você não souber e tiver plastificado, me devolva. Sempre que alguém me busca no aeroporto, eu pergunto, seu pastor é um leitor? Se o camarada me disser que o pastor é um leitor, eu posso pensar em dar o meu livro de presente para aquele pastor. Mas eu não ofereço mais meus livros em todas as igrejas que vou para os pastores. Porque muitos deles não leem. Quando eu cheguei a visitar a casa desse pastor, meu livro estava no plástico. Irmão, Andrei, aqui não é academia de pregadores não, tá bom? Aqui é pastor Eliseu Rodrigues, estou falando do Consolidando o Meu Ministério, que é o meu curso. Academia de Pregadores tem o aplicativo deles, tem o Instagram deles, você pode ter mais contato lá com eles. A mente é um grande dom para todo cristão e todo ministro, use. A mente é um dos mais capazes dons que Deus lhe deu. A mente é um dos computadores mais complexos do mundo. E dom é para ser usado. Se você é um líder, se você quer ser um pregador, gente, presta atenção. Vou tirar os comentários, porque eu peço para você comentar um negócio, vocês começam a brincar. Eu estou dando aula. Imagine na sala de aula eu te dando aula e você fazendo essas perguntas para mim enquanto eu estou falando. Vamos ter ética, gente. Eu só libero os comentários porque eu ainda acredito na sua capacidade de raciocinar. Vocês poderiam estar dizendo amém. É verdade, glória a Deus. É isso aí. Ou pelo menos repetir o que eu estou falando, né? Então, se você vai casar, pensa. Reflita sobre aquela pessoa. O jeito que se veste, o estilo da família, a igreja que congrega, a música que ouve, o livro que lê, a série que assiste. Pensa, pelo amor de Deus, bestalhada. Pensa, bestalhado. Pensa. A mente, escreve aí, gente, a mente é um dom. Dom é presente. E todo presente é para ser usado, protegido, valorizado. Falando sobre a mente, segundo ponto, o uso da mente evidencia a diferença entre homens e animais. Tem uma parcela, porque não são todos, tem uma parcela aí de petista que não sabe diferenciar a mente dos homens e dos animais, né? Porque agora um cachorro foi colocado como uma espécie de líder de um programa de cuidado a cães. Pelo amor de Deus, gente. Quando nós temos que tomar decisões no ministério, a gente ora a respeito delas, mas a gente também pensa nessas decisões. A gente tem que analisar as coisas, mesmo que sejam espirituais. Qual a diferença entre o animal e um ser humano? É que o cérebro do ser humano é mais desenvolvido. Isso lhe dá uma mente com grande capacidade para pensar. Foi o uso da mente que levou os seres humanos a comandarem e dominarem todos os animais. Nós, seres humanos, controlamos os animais, até selvagens e perigosos.
Controlamos répteis venenosos e mortais pelo uso da mente. Capturamos animais como elefantes, baleias, centenas de vezes maiores do que nós. Por quê? Porque o ser humano pensa, mesmo que ele use para o mal, mas ele tem essa capacidade avançada além dos animais. O ser humano consegue manter esses animais fortes em jaulas e os observamos. Pelo uso da mente. Não, pastor, é pelo uso da arma. Quem fez as armas? Não, pastor, tem que ter estratégia. Se tem estratégia é porque pensa. A mente tem esse poder. Só que o uso da mente não simplesmente mostra uma diferença entre homens e animais. O uso da mente diferencia homens de outros homens. E quando falo homem aqui, feminista, é ser humano, tá? Só fala de homem, porque não fala mulher. É ser humano, homem, humanidade. Mesmo entre os seres humanos, aqueles que têm incentivado o uso da mente governam aqueles que não usam muito suas mentes. Você já viu um camarada tentando comprar alguma coisa, não lembro, você pode me ajudar aqui agora? Ô Fábio. Irmão Fábio, do que você está falando, irmão Fábio? Não tem outra explicação, tudo se resolve de joelho. Não é, Fábio. Fábio, eu tô acabando de falar, Fábio. Eu acho que você está falando de outra coisa, Fábio. Eu vou te dar uma oportunidade aí. Fábio. Fábio. Ô, Fábio. Nós não tomamos decisões apenas orando, Fábio. Nós tomamos decisões pensando, Fábio. Pensando. Fabão, olha o que eu vou falar aqui, Fabão. Presta atenção, Fabão. Em Gênesis 24, quando Isaac volta do campo para se encontrar com Rebeca, Fabão, algumas traduções dizem que ele foi a um lugar isolado pensar. E uma outra tradução diz assim: e ele havia se retirado para orar. E aí? Foi orar ou foi pensar? Foi orar ou foi refletir? Foi fazer os dois. Por isso que uma tradução diz que ele foi orar, a outra diz que ele foi pensar. Entendeu, Fabão? Porque para os estudiosos, a oração exige reflexão. Então, o uso da mente separa homens de homens. Quem mais pensa, mais vai governar. Quem mais pensa, mais vai dominar. Quem mais pensa, mais vai crescer. As pessoas instruídas, de mente desenvolvida, vão governar as pessoas não instruídas, de mentes não desenvolvidas. Gesiel, não me estresse. Vá em qualquer instituição e os mais instruídos e as pessoas mais instruídas estarão em lugares mais altos. Que os não instruídos. Na maioria das vezes, eles têm maiores salários e são mais apreciados.
Em um mundo sofisticado de carros e aeronaves, em um mundo sofisticado, os inventores dos carros e das aeronaves estão dominando milhões de pessoas que não usam suas mentes para criar essas coisas. Os inventores, os produtores de televisão, vídeo, telefone, têm mais dinheiro do que aqueles que apenas revendem seus produtos. Nesse sistema financeiro do mundo, tem muitas pessoas livres, oficialmente da escravidão, que estão experimentando uma sofisticada forma de escravidão mental e financeira. Não entendi, pastor? Eu repito. No mundo que a gente vive, tem gente livre oficialmente da escravidão. Não é escravo. Não. É oficialmente livre. Só que financeiramente, mentalmente é escravo. Nunca abriu um livro. Nunca leu por completo o Novo Testamento. É escravo de pastores pilantras, pregadores safados, escravos de profetas de Pix, escravos de campanha, escravos desses pregadores que colocam a mão assim e unge um papel, leva esse papel com a minha mão se eu sou profeta, escravo de vassourinha, sal, farinha, escravos porque não conseguem abrir a mente através de uma Bíblia aberta, através de uma exposição bíblica da palavra de Deus. Enquanto os falsos abrem suas bocas e usam as mentes para enganar essas pessoas. Eles usam a mente para enganar e você não quer abrir a mente para aprender. Eu sou de Ilhéus, Bahia. Ilhéus, Bahia foi por muito tempo considerada a terra do cacau. Muito tempo. O meu avô era plantador de cacau. Mas eu vi de perto que as pessoas que sabiam converter, transformar cacau em chocolate e em outras guloseimas, tem muito mais a dizer e ganharam muito mais dinheiro do que o meu avô, que sabia plantar e colher um cacau. Você sabia que tem pessoas aí que sabem transformar cacau em chocolate, mas tem dificuldade para arrancar um cacau do pé? Não sabe abrir um cacau? Meu avô sabia como arrancar o cacau. Meu avô abriu o cacau na mão. Sabia qual parte estava boa ou ruim. Mas quem usou a mente para transformar o cacau em chocolate, enriqueceu. Exige-se mais uso da mente para desenvolver máquinas e equipamentos complicados que são usados para transformar matéria-prima verde em finos produtos finais. Então aqui, ó, bora resumir o negócio? Bora resumir o negócio? Aqueles que usam os dons que Deus lhe deu são diferentes daqueles que não usam. Então o mundo está dividido em duas espécies de pessoas. Os que têm uma supermente e aqueles que não sabem que tem porque não a usa. Mais uma observação, você não pode enviar a sua mente de férias porque se tornou uma pessoa espiritual. Vou usar o vídeo da minha esposa aqui. Olha, esse assunto é vasto,
Eu estou colocando o comentário, fixando o comentário, liberando o comentário de vez em quando, para quem está chegando agora ver o tema. Daqui a pouco eu tiro, para ficar em paz. Apocalipse fala sobre os seres viventes ao redor do trono que apontam para as glórias de Cristo. E o versículo 7 diz assim: o primeiro ser vivente tem rosto de leão, domínio, força, reino. O segundo tem o rosto de um bezerro, humildade, sacrifício. O terceiro tem rosto de homem. O que é o homem? É um ser pensante, que raciocina, que usa o intelecto. E o quarto, semelhante à águia voando. Tudo isso aqui aponta para o ministério de Jesus. Leão, Jesus é o leão de Judá, Jesus é o rei. Isso não é um livro, isso é uma Bíblia, Apocalipse 4. O bezerro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a humildade do bezerro, o serviço, o sacrifício do bezerro. O terceiro, o homem. Jesus veio como homem. A pessoa vê na minha live dizer que eu gosto muito de crítica. Eu estou dando aula e você está me criticando. Então você está falando de mim aquilo que você também é. Você não tem nenhuma moral para falar de mim. E o rosto de uma águia voando, mostrando a superioridade da visão de Cristo. Mostrando a soberania de Cristo. Chamando de onde Cristo veio, das alturas, e para onde ele voltou, de lá. Você não pode deixar a sua mente de férias só porque você é espiritual. Aquelas igrejas que mais enfatizam as coisas espirituais e emocionais, com absoluta exclusão do pensamento racional, vão naufragar. Não me critiquem, por favor, mas a maioria delas continuarão como igrejolas de esquina. Igreja que precisa trazer um pregador que prega 5, 7 minutos, berrando, gritando, e depois faz uma campanha para arrecadar dinheiro. Não vão desenvolver, não vão crescer. Por quê? Porque não ensinam o povo a pensar. Vai naufragar essa igreja, o pastor dela e quem congrega nela. Deus não quer que você exclua a sua mente só porque você é espiritual. Quando o Espírito Santo te enche, ele não anula sua personalidade. Pastor Eliseu, você ora? Oro. Lê Bíblia? Leio. Jejua? Jejuo. E ai de mim se não fizesse isso. Porém, irmão, eu já falho muito pensando, imagine se eu não pensasse. Quando você deixa de usar a mente, mesmo no mundo espiritual, você está se rebaixando da posição em que Deus te colocou. Mesmo que você seja espiritual e você deixa de usar a mente, você está se rebaixando. Você pergunta para alguém, irmão, como atravessar uma via? Aí quem pensa diz, olhe para um lado, olhe para o outro, e espere um momento seguro para atravessar. Aí eu tenho uns crentes que vai dizer, é só orar que Jeová dá direção, varão. Não! Não! Não é só orar que Jeová dá a direção. Você vai pregar tal culto, o que você tem que fazer? Joelho no chão, varão. Põe o joelho no chão que o manto desce. Manto é cobertor. Eu não estou com frio. Eu estou querendo pregar. Eu não quero um cobertor. Eu quero um texto. Eu quero um esboço. Eu quero uma palavra para impactar quem me escuta. Se eu tiver com frio, aí Deus manda manto. Né? Eu vou pedir um manto. Mas eu quero pregar.
estudar, usar a mente, abrir a Bíblia, qual o texto, qual o contexto. Ah, eu não entendi o texto pelo contexto, que é texto antes e texto depois. Leia o livro todo. Tem um capítulo em alguns livros da Bíblia que você vai ter que ler o livro todo para entender um capítulo, gente. Comenta aí, Deus não é o autor da insensatez. Ele não quer que você ande de olho fechado esperando o Espírito falar. Faz a mãozinha assim, ó, que o Haaland fez lá. Não sei como é que é aquele diacho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ele lhe deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, mente para refletir, gente. O que Deus está te falando nessa live tá na hora de ser instruído. Dá para aprender com alguém? Dá para aprender com alguém? Tá na hora de raciocinar. Se você é um pastor, não tome sozinho suas decisões. Quando se trata de finanças, pense, use a mente de um contador habilitado. Quando se trata de questões legais, creia, aceite a opinião de advogados experientes. E quando se trata de crescimento de igreja, leia e aprenda tudo que você puder dos reformadores, dos avivalistas e dos pastores aos quais Deus lhes deu grandes igrejas. O que é orar e pensar? É combinar a voz do Espírito com a voz da mente. Se você consegue fazer essa combinação, você vai progredir na vida e no ministério. Porque o Espírito Santo não é o autor da insensatez. Por favor, deixe de falar que foi o Espírito que lhe disse quando não foi ele que te disse. Foi você que pensou, entendeu, raciocinou. Entendeu? A irmã canta bem? Ela canta bem. Olha, ela é levita. Pensa só mais um pouquinho. Não, ela canta bem, então ela é levita. Pensa só mais um pouquinho. Não, é porque assim, a gente, né, quando alguém canta bonito na igreja, a gente chama de levita. A gente quem? Ah, eu vejo todo mundo chamar de levita e as pessoas que cantam bem. Sério? Canta bem? Não, tô pensando, peraí. É quem canta bem na igreja. Ah, então quem canta bem na igreja é levita? Sim, é levita. Por quê? Ah, porque no Antigo Testamento quem cantava eram os levitas, não era? Não! Levita matava boi. Levita carregava as peças desmontadas do tabernáculo. Levita já nascia servo, já nascia escravo do templo. A não ser que você seja alguém que quando vai cantar fica levitando. Eu vou levantar a mão e expulsar o capeta de tu. Entendeu? Pensa só mais um pouquinho. Ó, chega a hora da palavra. Pois é, só é levita quem é da tribo de Levi. Você não é da tribo de Levi. Tu é da Bahia, igual eu. Tu é do Ceará. Tu é de São Paulo. Tu é de Salvador. Tu é de onde? Sei lá. Tu é de Goiás. Tu come piqui. Isso, levitas eram auxiliares dos sacerdotes. Seu pastor não é sacerdote. Seu pastor é pastor. Ó. O cantor acabou de cantar. A equipe de louvor apresentou a Deus um louvor lindo. Aí os irmãos vão passar o microfone pro pregador, né? Agora chegou a melhor parte. Pensa só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A palavra, né? Deus vai falar com nós. É a melhor parte. Só mais um pouco. Repete aqui nos meus ouvidos. É que o importante no culto é a palavra, né? Não! Não é não! As duas partes são importantes. No louvor, a igreja fala com Deus.
na palavra, na pregação, Deus fala com a igreja. Não existe melhor parte. Existem partes que se complementam. Pro Nutella, a melhor parte é o louvor. Pro chato, pro mestre que não ama, luz na mente sem fogo no coração, a melhor parte é a pregação. E pro pastor dinheirista, a melhor parte é a oferta, ou glória. E pro apressadinho, a melhor parte é a bênção apostólica. Opa, tá na hora de ir pra casa. E pros gordinhos, a melhor parte é a hora da cantina. Não, irmão. São partes que se complementam. O que a gente tem que fazer? Combinar a voz do Espírito com a voz da mente. Mas eu estou chamando, bora estudar. Entra no meu curso. Toda semana, aulas gravadas. Professores que vão nos ajudar a mentorear. Lives comigo. Vamos crescer o que eu aprendi. Eu vou compartilhar com vocês. Pastor Eliseu perdeu o foco. Pastor Eliseu agora tudo é teologia. Deixa eu olhar seu celular. Linguarudo. Deixa eu entrar aí na sua conta da Netflix, né? Quantos filmes você já assistiu a semana toda? E eu tô errado em querer compartilhar e vender conhecimento. Porque eu não vou te dar meu conhecimento. Não adianta tu chegar pra... Porque os gordinhos que sobraram. Não adianta, irmão, se chegar pra mim e falar assim, faz o download, Jesus. Não vem, que não vai ter download, varão. Eu paguei pelo conhecimento que tenho. Não, meus cursos não são gratuitos. Minhas pregações são. Vai lá no meu canal do YouTube. Ok, Deus não é o autor da insensatez. 1 Coríntios 1:24 está dizendo Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é o som que está alto, não, é o seu celular ou minha voz que está alta. Aí, né, eu posso tirar aqui, ó, e ficar com o microfonezinho aqui. Pelo amor de Deus, né, vaso? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus em nossas vidas nos torna sábios, não insensatos. Se você quer ser promovido nesta vida, em qualquer área, busque sabedoria. A sabedoria está ligada à nossa mente. A Bíblia diz que a sabedoria é o ponto principal. Por isso, com todas as suas forças, busque a sabedoria. Exalte a sabedoria e ela te exaltará. Provérbios 4:8. Sua promoção e honra estão a caminho quando você dedica tempo à sabedoria. Foi a sabedoria que tirou José da prisão e levou ao palácio. Foi a sabedoria que elevou Daniel à posição de primeiro-ministro e vice-presidente em 3 governos sucessivos. Sabedoria. Foi o uso da mente, a busca por sabedoria, que fez de Salomão o homem mais rico da terra. Sabedoria. A sabedoria é o uso inteligente de sua capacidade de pensar. A sabedoria é a habilidade de tomar decisões certas. A sabedoria é você usar a habilidade baseando na informação e no conhecimento recebido. A sabedoria é a capacidade de armazenar o certo para momentos errados. Quando tiver um momento errado, catastrófico, pesado, você tem o certo para consertar o errado. Isso é sabedoria. Último lugar. Comenta aí. Raciocínio em excesso pode me transformar em um tolo. Vai. Anota. Comenta aí. Raciocínio em excesso pode te transformar em um tolo. Mansidão, pastor. Sim, mansidão é eu não te bloquear. Tu tá falando bobagem, eu tô deixando você aqui para aprender. Olha como eu sou manso. Olha como eu sou manso. Tu tá me criticando e eu não te bloqueio. Tô aqui dando aula. Agora tu pega se quiser. Raciocínio em excesso pode me transformar em um tolo. É um perigo, irmão. Você apenas depender da voz da mente. O perigo de raciocinar sempre e nunca orar, nunca jejuar,
Nunca ouvi um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai te tornar insensato. Conhecimento e pensamento sem Deus te tornarão tolo. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. José era sábio, mas quando ele entrou na presença de Faraó, ele só falou de Deus, Deus, Deus. Daniel era sábio, mas quando entrou na presença de Belsazar, ele disse, a Deus pertence a sabedoria e o conhecimento. Raciocínio em excesso, vou te dar exemplo. Os expositores da teoria da evolução raciocinaram, abriram, chegaram em suas conclusões e criaram um labirinto científico. Não houve criação, houve uma explosão. Então chega lá na fábrica da Mercedes-Benz, na Alemanha, e fala, não foi um homem que criou a Mercedes-Benz. A Ferrari, o Mustang, foi uma explosão. Sabe o que é que vão te dar lá na garagem? Uma camisa de força. Agora, como que um carro não surge de uma explosão e a criação existe? Como, irmão? O que o Salmo 14 diz? O tolo diz, não há Deus. Ou seja, o tolo pensou, raciocinou, anulou Deus e disse que não existe Deus. Pensou, raciocinou, mas anulou Deus, é tolo. Embora você possa desenvolver sua mente, a palavra de Deus e o Espírito Santo são superiores a qualquer sabedoria humana. 1 Coríntios 1:20, Paulo diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Que eram os escritores. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Use sua mente. De joelhos. Uma das aulas que eu ensinei aos meus alunos é: ore sempre. Não deixe de ler nunca. Eu estou aqui para te chamar para estudar. As vagas do CMM estão abertas. E o link, pastor, está na descrição. Quer dizer, está na descrição, se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, está na descrição dos meus vídeos. E também na bio do meu Instagram, para você estudar comigo. As vagas estão abertas e eu estou aqui te convidando para estudar comigo. Vamos pensar. Quem se inscrever hoje tem presente para você e tem super presentes. Se você se inscrever hoje no CMM, no Consolidando Meu Ministério, eu vou te dar mais um curso intitulado Comunicação Eficaz e Superação da Timidez. Eu vou te dar outro curso, Liderança Eficiente. Eu vou te dar um terceiro, fora o CMM, mais 3 cursos você está ganhando. Minha lista completa da minha formação ministerial. Quais foram os livros que me formaram, tá bom? E os conselhos. Quarto, eu vou te ensinar em um outro curso como sustentar o ministério pela internet. Quinto presente, eu vou te dar uma aula sobre introdução ao estudo do fim dos tempos. Uma aula base para você entrar no universo da escatologia. Além desses 5 presentes, eu tenho 2 super presentes. Presta atenção. Eu tenho 2 super presentes para aqueles que entrarem hoje ainda no Consolidando Meu Ministério. Eu vou te ensinar a escrever seu primeiro livro. E eu vou te dar mais um curso, ao todo agora são 7. Eu vou te dar mais um curso chamado Liderança e Relacionamento com Todo Tipo de Gente. Então, irmão, o link está aí nos comentários do canal do YouTube, como também na bio. Um abraço, Zé. Como também na bio do meu Instagram.
Só que o super bônus é exclusivo para os alunos que entrarem no Consolidando Meu Ministério nas primeiras 24 horas. Ok? Vou repetir, o link está na bio do meu Instagram. Está aí no chat do Eu Te Ajudo a Perder a Timidez, tá, Eduarda? Nos meus cursos. O link está na bio do Instagram, está nos meus stories e está... Então você tem até hoje às 23 horas e 59 minutos. Você tem menos que 2 horas agora para adquirir. E o valor, pastor? 12 vezes de R$ 29,70. Ou R$ 297 à vista. 12 vezes de R$ 29,70. Ou R$ 297 à vista. E eu te dou uma garantia de 7 dias, tá bom? Todas as plataformas fazem isso, na minha também não é diferente. Eu te dou 7 dias de garantia. Não gostou? Não era o que você esperava? É só clicar no botão reembolso lá dentro da plataforma. E todo o seu dinheiro volta para o seu cartão. Você tem 7 dias para assistir e falar assim, não gostei, esse cara é fraco. E aí pronto. Quando você clica no link lá na bio do Instagram, ou na descrição dos meus vídeos, ou aí nos comentários, no chat do YouTube, tem a página para você fazer seu cadastro. E aí chega no seu e-mail o link. Você clica no link e você vai ver as aulas organizadas em módulos para o seu desenvolvimento ministerial. Não perde essa oportunidade. Link na bio. Link nos comentários aí no chat do meu canal do YouTube. E na descrição do vídeo. O curso dura 1 ano. O curso dura 1 ano. 12 vezes de quanto? R$ 29,70. Ou, à vista, R$ 297. Tio Pedro Espada, Deus abençoe. Gente, até a nossa próxima aula, hein?